Olá, você que me assiste para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Satisfação muito grande para mim poder gravar esta aula, dando continuidade aí aos nossos estudos da classe Deus Conosco, em que a gente aí faz um estudo panorâmico em um ano da Bíblia toda, e aproveitando aí o programa de leitura da Bíblia em um ano. Espero que esteja sendo muito proveitoso para você, assim como tem sido para mim, ler toda a Bíblia em um ano e também acompanhar os estudos, né, fazer aí um acompanhamento, né, da leitura juntamente com os estudos aí da Escola Bíblica Dominical. É um privilégio para mim, então, gravar com você, estar com você novamente nesta aula, na segunda parte, então, do livro de Salmos. Eu convido você a fazer uma oração, se você ainda não fez, dando uma pausa nesse vídeo para que a gente possa, então, iniciar o estudo, a segunda parte do livro de Salmos, esse livro tão envolvente, e tão bonito e tão maravilhoso, assim como todos os livros da Bíblia, mas esse também, por conta aí dos temas e até do seu conteúdo poético, né? É um livro extremamente bonito. Então faça uma pausa, se você ainda não fez a sua oração, faça uma pausa, ore, e aí a gente retoma aqui para fazer o estudo e explorar o conteúdo aí do livro de Salmos hoje. Muito bem. A gente vai aproveitar aqui, fazer novamente aqui, aproveitando aquilo que a gente já comentou na aula anterior, ok? Alguns aspectos gerais do livro de Salmos, eu vou passar um pouco mais rápido por esses temas, por esses slides, ok? Até mesmo por conta da aula anterior, que a gente falou com um pouquinho mais devagar, e eu convido você, se você ainda não assistiu a primeira parte dessa aula, desse estudo do livro de Salmos, convido você a assistir também a primeira parte, para que, assim, essa parte introdutória, né, ela possa ser um pouquinho mais explorada, ok? Então vamos lá. O livro de Salmos, a gente colocou aqui um título, né, um título geral para a lição, né, quando a fé inspira a poesia. Bom, a poesia hebraica, então, mais uma vez dizendo, né, é uma poesia em que o que a gente vê de rima não é uma rima de som, mas é uma rima de ideias, né? Não é uma rima de sons, mas de ideias. A gente já falou isso, né, na aula de Jó também, e aqui, como isso ele é muito, obviamente, né, ele é presente também no livro de Salmos, a gente fala aqui também a respeito aí do paralelismo sinonímico, do antitético e do sintético, né? Paralelismo sinonímico, quando você tem ideias iguais e palavras diferentes. O antitético, quando a gente tem um contraste de ideias. E o sintético, quando a gente tem ideias complementares. Muito bem. Os salmos, então, são orações e cânticos aí produzidos pela experiência de adoradores, e até mesmo por conta disso ela nos toca, né? A gente já falou isso na aula anterior, ela nos toca pelos aspectos mais cruciais da nossa vida, ok? E por isso que a gente fala até dos temas principais, né? As lutas que nós temos, a esperança que nós temos, o triunfo, o fracasso, a gratidão, o arrependimento, a enfermidade, a pobreza, o exílio, injustiça. A gente falou de injustiça, inclusive, na aula anterior. Enfim, são temas que nos acometem, muito mais do que nos acometer, né? São temas que fazem parte da nossa existência. Até mesmo por isso é que Salmos nos traz assim tanto enlevo espiritual, tanta edificação espiritual, né? Porque muitas vezes nós temos tantas questões da nossa vida e encontramos exatamente muitas das respostas aqui no livro de Salmos, certo? A gente falou a respeito de Jesus e os Salmos, de que maneira, né, e quantas foram as formas aí que Jesus
fez referência ao livro de Salmos, certo? E o livro de Salmos também a gente falou na aula anterior, que é uma compilação feita por ocasião do regresso do exílio babilônico. A estrutura são 5 livros, né? Sendo que o primeiro vai do Salmo 1 ao Salmo 41, com a doxologia no Salmo 41, versículo 13. A gente acabou não lendo a doxologia, eu vou fazer isso hoje. Desculpe, nessa aula aqui, para a gente ver, né, a doxologia do livro primeiro, para a gente ver exatamente o que, não apenas na teoria, né, a doxologia é um arremate de louvor, seria assim, uma palavra final de louvor ao Senhor. E a gente vai ver, a gente vai fazer essa leitura aí do Salmo 41, versículo 13, né, o livro 2, Salmo 42 ao Salmo 72, doxologia aí no Salmo 72, versículos 18 e 19, o livro 3, Salmo 73 ao 89, o 4, Salmo 90 ao Salmo 106, e o livro 5, o Salmo 107 ao Salmo 150, né? E as doxologias aqui delimitadas aqui do lado, certo? Muito bem, para a gente não deixar escapar essa questão aí da doxologia, né? Vamos ler então o Salmo 41, versículo 13, até mesmo para que a gente fixe um pouco mais sobre o significado, aliás, o que é a doxologia. Salmo 41, versículo 13 diz assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Vejam que a doxologia, então, é exatamente um fecho de louvor e adoração ao Senhor. E essa doxologia ela aparece no final de cada um dos livros, como a gente disse. No livro 1, no livro 2, no livro 3, no 4 e no 5. Existe, então, um fecho de louvor e adoração ao nome do Senhor em cada um, no final de cada um dos livros aí que a gente tem no livro de Salmos, dentro do livro de Salmos. Certo? A gente vai falar então, eu quero explorar um tema com você nesta aula, essa aula que vai aí do Salmo 42 até o Salmo 78, aí acompanhando a nossa leitura, o programa de leitura da Bíblia em um ano. Eu gostaria de falar a respeito dos salmos imprecatórios. Eu peguei o tema, não é que do Salmo 42 até o Salmo 78 a gente só tenha salmo imprecatório, né? Não é isso. Na verdade, os salmos imprecatórios, aquilo que a gente disse a respeito das lutas e das vitórias, dos triunfos e da injustiça, enfim, esses temas eles se encontram espalhados no livro de Salmos. Mas eu gostaria de, e assim como a gente tem aí esses temas, né, eu gostaria de explorar um pouco esses salmos que a gente chama de salmos imprecatórios, certo? O que significa um salmo o que vem a ser um salmo imprecatório? O que significa imprecar? Fazendo uma definição bastante simples e sem querer fazer nada rebuscado, né? De uma maneira bastante simples, imprecar significa invocar uma força superior para que algo seja feito em termos de defesa, de justiça, né? Especialmente de justiça. E para o nosso caso, para nós que nós somos crentes em Jesus e para nós que tememos ao Deus Pai, imprecar então significa você invocar o Senhor, pedir ao Senhor que Ele faça, que Ele venha ao seu socorro contra alguém que esteja contra você, né? Contra o seu inimigo. O imprecar seria exatamente isso. Você recorrer a Deus e pedir a Ele
socorro para que faça justiça contra alguém que lhe queira mal. Faça justiça, né, por conta de alguém que esteja te prejudicando, alguém que esteja fazendo o mal contra você. Então, isso é o imprecar. Nós temos vários exemplos aí de salmos imprecatórios. Eu pensei um dos salmos que está dentro dos salmos em que nós lemos nessa última semana, né? Nessa última semana, já que essa aula está sendo postada no domingo em que leremos até o Salmo 78. Então, dentro desse intervalo do Salmo 42 ao Salmo 78, a gente tem o Salmo 58, que é um desses salmos sobre o qual eu gostaria de fazer um comentário. E também eu peguei o Salmo 137, porque o Salmo 58 é um salmo de Davi, e eu achei por bem, ainda que não seja um salmo que tenha sido objeto de leitura desse programa, né, dentro do programa que a gente que nós adotamos, esse Salmo 137 eu resolvi selecionar aqui para a gente ler, por conta aí de não ser um salmo de Davi, e ser um salmo bastante interessante, nos trazer aí algumas lições e algumas impressões muito precisas a respeito aí do que significa imprecar. Bem, vamos ler então o Salmo 58? Vamos ler o Salmo 58 e depois leremos também o Salmo 137. Gostaria que você então acompanhasse a leitura comigo, que você abrisse a sua Bíblia também para facilitar o acompanhamento, né? E aí nós vamos ler então o Salmo 58. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência das vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores no mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Muito bem, esse é o Salmo 58. Veja você que a gente tem palavras muito fortes aqui. Quebra-lhes os dentes. Aqui Davi, é Davi o autor desse salmo, aqui Davi está pedindo para Deus quebrar os dentes desses juízes injustos, né? Aqueles que não julgam com retidão os filhos dos homens. E olha que forte esse versículo 10, né? Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Banhará os pés no sangue do ímpio. Claro que isso no sentido figurado, claro que existe aí uma hipérbole, né? Existe um exagero, né? A hipérbole é a figura do exagero, mas de qualquer forma, a figura aqui, o banhará os pés no sangue do ímpio, é bastante forte. Muito bem, fiquem com essa
fiquem com essa leitura em mente, e a gente vai aqui para o Salmo 137. Se você já achou o Salmo 58 um pouco forte, espere um pouquinho para ver aí o Salmo 137. Vamos lá. Salmo 137. Diz o seguinte, no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua no paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Termina aqui o Salmo 137. Muito bem, vou ler novamente os versículos 8 e 9. Aliás, versículo 7, a partir do versículo 7, né? Que é aqui que a gente encontra realmente a imprecação, né? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. São esses os salmos imprecatórios a respeito dos quais gostaria de falar nesta aula. Será que... bom, creio que ficou bem entendido aí essa questão aí das imprecações. Davi, no Salmo 58, falando a respeito de os justos, né, lavarem os pés no sangue dos ímpios, figura forte. E aqui o salmista do Salmo 137 falando que é feliz, será feliz, aquele que pegar teus filhos, filhos da Babilônia, e esmagá-los contra a pedra. Não é brincadeira, hein? Será que existe alguma contradição entre esses salmos, né? Eu estou pegando apenas 2 deles, mas tem mais. Entre esses salmos e os ensinamentos de Jesus, existe contradição, então, entre aquilo que a gente vê nesses salmos e aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Eu peguei aí um trecho, né, de Mateus 5, 38 a 48, que é exatamente 11 versículos aí do Sermão do Monte. Vamos ler? Vamos ler o Salmo, Vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48, que é exatamente, que faz parte exatamente do Sermão do Monte. Vamos lá. Assim diz o evangelista, Mateus, no capítulo 5. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste,
porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Muito bem. E aí eu coloco essa pergunta novamente, coloco esse questionamento para você. Existe alguma contradição entre esses salmos que a gente leu, o Salmo 58 e o Salmo 137, e a pregação do Senhor Jesus em Mateus, no Sermão do Monte? Bom, primeiro, antes da gente pensar, aliás, já pensando, vamos fazer um contexto aqui dos salmos que a gente leu. O Salmo 58 é um salmo que, de acordo com a tradição judaica, é um salmo que Davi escreveu logo depois de ter poupado a vida de Saul a primeira vez. Vocês se lembram que Davi, ele poupou por 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul e não o fez. E esse salmo, ele foi escrito, desculpa, eu falei na primeira vez, mas na verdade eu não sei de qual foi o episódio exato, né, qual foi aquele episódio exato em que Davi poupou a vida de Saul, que se refere ao Salmo 58, mas a tradição judaica diz que em uma dessas oportunidades em que Davi poupou a vida de Saul, logo depois disso Davi escreveu esse salmo por conta do seguinte, né? Só lembrando, né? Lá em Samuel, lá em 1 Samuel, a gente lê 2 oportunidades em que Davi teve a vida de Saul nas suas mãos, né? Uma delas quando Saul entrou numa caverna e ficou sozinho, e Davi inclusive cortou um pedaço do manto de Saul, e para provar que ele tinha tido, né, a oportunidade de tirar a vida de Saul e não o fez. E numa outra oportunidade também, quando Saul e os seus homens dormiam ali no acampamento, Davi e os homens dele conseguiram ali ficar com Saul, todo mundo dormindo, Saul também, e Davi estava ali, era só cravar a espada no coração de Saul, que ele poderia ter, era uma coisa que ele poderia ter feito e não fez. Mas Davi escreve esse salmo exatamente porque mesmo após poupar a vida de Saul, aqueles homens conselheiros, né, de Saul, eles continuaram a incitar Saul contra Davi. Isso é o que diz a tradição judaica, né? Que Davi vendo isso, né, Davi sabendo disso, é o que ele diz exatamente a respeito desses juízes, né? Juízes, conselheiros, né? Juízes que julgam as causas, sim, né? Mas nesse caso, né, específico, né, são aqueles conselheiros que iam até o rei e ficavam ali dizendo o seguinte: olha, esse Davi não merece viver mesmo, né? A gente tem mais que eliminar esse cara. E aí Davi, ele escreve, né, esse salmo imprecatório exatamente contra esses maus conselheiros de Saul. E Saul já tinha motivo, aliás, já tinha toda a sua motivação própria para querer tirar a vida de Davi, né? E ele nem precisava desses conselheiros aí todos para querer, para decidir matar Davi. E assim mesmo ele tinha vários conselheiros ali que ficavam incitando contra Davi, falando: olha, esse Davi aí é um cara que quer te dar um golpe, né? Quer te dar um golpe de Estado. Daqui a pouco ele vai chegar aí, ele vai tomar o poder. Então tem que matar esse cara mesmo.
E aí, contra esses juízes, então, Davi escreve esse salmo imprecatório. E aí ele diz até o seguinte, né? Que os justos, então, novamente, né? Que eu quero enfatizar, que são palavras fortes, né? Acabam sendo palavras bem fortes. Os justos alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. É isso que Davi escreve aqui a respeito da injustiça de que ele estava sendo vítima aqui. Ok, esse é o Salmo 58. O Salmo 137 é um salmo escrito por alguém que estava no exílio, que havia assistido aí a tomada, né, a queda de Jerusalém sob o domínio da Babilônia. E aqui diz, né, no versículo 1, por exemplo, do Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Bem, o que a gente tem de informação, o que existe de informação histórica a respeito aí da queda de Jerusalém sob o domínio da Babilônia, existem detalhes extremamente horripilantes que, obviamente, aí eu sei que tem até pessoas bastante jovens aí que assistem essa aula, né? A Letícia, né, Letícia? E eu vou poupá-los aí de detalhes mais cruéis, mas que já existe, né? Assim, existem pesquisas históricas nos dão detalhes horripilantes do que foi, na verdade, a queda de Jerusalém. Só para você ter uma ideia, uma pequena ideia do que foi esse terror. A gente sabe que naquele tempo o homem, a guerra era algo extremamente cruento, extremamente selvagem. Os assírios, por exemplo, eles eram um povo extremamente cruel. Eles submetiam os seus inimigos e os povos dominados a coisas horríveis, horripilantes. A Babilônia um pouco menos, mas também não muito menos. Eles não tinham a mesma fama que os assírios, mas não vamos pensar aqui que eles foram bonzinhos. Naquele tempo, o que se fazia muito é sitiar a cidade que vai ser dominada, que no caso Jerusalém, né? Ela foi sitiada. O que significa ser sitiada? Né? Ela ser cercada. Jerusalém foi cercada ali por um longo período de tempo. A Babilônia, né, com todo o seu poder, ele tinha condições de fazer isso, de cercar a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. E aí você pode imaginar o que é uma cidade no meio de um deserto, né? Jerusalém no meio de um deserto, sem poder ter trânsito de alimento, de água, enfim. Você sitia a cidade, cerca a cidade, não deixa que ninguém entre ou saia, e quem sair vai ser morto, faz com que aquela cidade comece a passar problemas extremos, né? Fome, em primeiro lugar, sede, enfim. E fora isso, quando a Babilônia sitiou a cidade de Jerusalém, houve conflito, guerra também. E o que eles faziam, né? Aqueles soldados mortos ali para fora do muro, né, da muralha de Jerusalém, as cidades eles tinham essas fortificações exatamente para se proteger, né, de invasões externas.
E o que eles faziam? Eles faziam catapultas, e você deve saber o que é uma catapulta, é uma arma de guerra muito antiga, né? Que nem um estilingue. Então eles pegavam as catapultas e jogavam os cadáveres para dentro da cidade. E jogavam, iam jogando, né? Quem ia ser morto, estava ali, aquele cadáver ali já em decomposição há alguns dias, né? Eles jogavam lá para dentro da cidade. Isso fazia com que a cidade começasse a ser invadida por diversos tipos de doenças, né? O tifo, por exemplo, cólera, enfim, doenças do... Imagine o que é, por exemplo, você ter um cadáver ali em decomposição por muito tempo ali perto e por muito tempo a cidade de Jerusalém foi sitiada por um tempo assim extenso. Então os cadáveres foram se acumulando. E a falta de comida, falta de água, as condições sanitárias péssimas, as condições lamentáveis. Eles começaram a comer cavalo, gato, cachorro, rato, comiam o que tinham, né? O que dava para comer. Isso se não comer, se acabaram não comendo, inclusive, cadáver, né? Praticando até canibalismo no extremo. Enfim, esse para dizer o menos aqui. Somente para que fique contextualizado aqui esse Salmo 137. E o que mais aconteceu? Quando você lê ali os livros, principalmente ali os livros históricos, né? E também quando a gente vai ler, a gente ainda vai ler os livros proféticos, né? E a gente extrai isso do livro de Daniel. A Babilônia ela levou muita gente cativa lá para a metrópole, né? Para a Babilônia. Pegou gente de Jerusalém e levou para a Babilônia. Selecionou alguns que eles consideravam ali de bom uso para escravizar ou então para servir de alguma forma ali na corte. Os mais preparados, inclusive, foram para a corte, como foi o caso de Daniel. Mas não pense você que a viagem tenha sido tranquila. Eles não pegaram um avião. Eles não pegaram um carro com ar-condicionado, um ônibus ali com suspensão ativa, enfim, não tem nada disso. Eles foram amarrados pelos soldados ali da Babilônia, e muitos que estavam ali amarrados ali em marcha, ali saindo de Jerusalém para ir para a Babilônia ali, uma caminhada longa, né? Eles iam amarrados nos pés e nas mãos, muitos deles com fraturas porque lutavam, ou então tentavam fugir, pulavam de uma altura muito grande, pulavam da janela da sua casa, enfim, quebravam a perna e estavam lá, amarrados e caminhando. E muitos desses acabavam o quê? Desfalecendo. Desfaleciam, morriam no meio do caminho, eram extremamente maltratados, e muitos desses realmente morriam no meio do caminho. Eles acabavam ficando pelo caminho ali, e foi ficando realmente um caminho de cadáveres ali abandonados. E os intérpretes dizem que, inclusive, aquela visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos figura exatamente esse caminho aí, esse caminho entre Jerusalém e a Babilônia. Porque existiam exatamente o quê? Ossos espalhados ali pelo caminho, porque esses homens
E essas mulheres, essas crianças, ficavam ali pelo caminho. Muitos deles não resistiam à viagem e ficaram pelo caminho ali. Então quem chegou para a Babilônia assistiu tudo isso. Quem chegou na Babilônia, como é o caso de Daniel, ele assistiu isso. Viu as mulheres sendo violentadas, viu as crianças sendo trucidadas, não apenas crianças, mas os velhos, os idosos, tratados com extrema crueldade, né? E aí, por isso é que vem exatamente essa questão aí. Desculpe, eu estava me esquecendo de falar a respeito de Edom. Edom, como você sabe, Edom é a nação, são os descendentes de Esaú, ou seja, são irmãos de Israel, são Esaú, irmão de Jacó. Eles tiveram realmente aí uma diferença que não foi pequena, foi uma grande diferença que inclusive acabou se reproduzindo aí na sua descendência, né? E Edom, eles não apenas riram, zombaram da queda de Jerusalém, como eles se aproveitaram da queda de Jerusalém. Eles foram lá recolher despojos depois que Jerusalém foi sitiada e foi derrubada, foi saqueada e foi dominada ali pela Babilônia. Os edomitas foram lá e saquearam também. Eles pegaram despojos ali e riram dos seus irmãos judeus. Até mesmo um dos profetas ali, um dos profetas menores, a gente vai ver um pouco mais para frente, nos nossos estudos, ele vai fazer uma profecia contra Edom. Porque os edomitas, eles foram extremamente cruéis com os judeus, né? Muito bem. E aí você tem aí as imprecações feitas por esse salmista, né, do Salmo 137, falando, né, invocando ou pedindo justiça ao Senhor contra Edom e contra a Babilônia. Exatamente porque eles viram todo esse terror, né? E aí vem esse versículo 9. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Provavelmente porque esse salmista, ele viu, se é que o filho dele não foi morto assim, não sei. Isso é uma possibilidade. Pode ser que ele tenha assistido o exército da Babilônia esmagar o seu filho lá contra a pedra. Pode ser que isso tenha acontecido. Isso não aconteceu, ele viu, ele assistiu isso. Então é esse o contexto do Salmo 137. Para a gente pensar se existe aí contradição, ok? Entre aquilo que o Senhor Jesus diz e os salmos aí imprecatórios, né, os 58 e os 137 trazem. Só para dar o contexto, ok? Só para a gente não ficar com a ideia de que, poxa, quem escreveu esse salmo aqui é um cara sem coração, é um cara perverso até, né? Ele está querendo ver sangue. Ele está querendo, inclusive, ver os filhos da Babilônia sendo esmagados contra a pedra. Poxa, que coisa mais cruel e que coisa mais horrível, né? Vamos entender bem. Não é que eu esteja dando razão, em princípio, para o salmista, mas a gente tem que entender o contexto. A gente tem que entender o cenário que esse salmista viu, o que os olhos dele viram, para que a gente possa fazer a contextualização correta dessas imprecações aqui que estão nesse salmo, e para
a gente chegar a uma conclusão a respeito do que a palavra do Evangelho, o que o Senhor Jesus nos ensina. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. Eu acho que os contextos aí dos Salmos estão bem delineados, eu acho que ficou bem entendido, né? Se não ficou qualquer tipo de coisa, a gente pode conversar aí nos grupos, ok? Bom, e o Novo Testamento, será que tem imprecações no Novo Testamento? Será que tem? Vou dizer que tem. No Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, que eu quero ler com você, a gente encontra imprecações, sim. Diz assim o Apocalipse 6, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vou repetir aqui, vou ler novamente o versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma imprecação isso. É uma imprecação. É o que a gente estava dizendo no início. A imprecação é recorrer a Deus, no nosso caso, nós cristãos e nós tementes ao Senhor, a Deus Pai. Rogar a Deus para que Ele faça justiça contra alguém que nos tenha feito mal, que nos esteja fazendo mal, enfim, contra o nosso inimigo. Mas uma coisa que precisa ficar bem clara aqui de tudo que a gente está falando. As imprecações, elas não significam incitações à violência. Não é que Davi, ou o salmista do Salmo 137, e que esses crentes que haviam sido mortos aqui em Apocalipse, não é que eles estão incitando a violência contra os inimigos deles. Eles não estão falando assim, olha, vamos pegar nas armas aí e matar os nossos inimigos. Eles não estão fazendo isso. Eles estão pedindo exatamente a Deus, para que Deus faça justiça. Então, isso precisa ficar muito claro em relação a isso, para que a gente comece a entender de que maneira essas imprecações elas têm algum sentido em relação, inclusive, no contexto daquilo que a palavra do Senhor Jesus diz. Né? Os salmistas aqui, Davi, esse salmista do Salmo 137, e aquelas almas que aparecem ali no Apocalipse, capítulo 6, eles não estão dizendo olha, vamos sair matando todo mundo. Eles estão dizendo o seguinte, olha, que o Senhor faça justiça. Que a justiça do Senhor seja feita. Que o Senhor não tarde em fazer a justiça. Isso fica muito claro no Salmo 58, veja só. Então se diz, versículo 11 do Salmo 58, então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Davi está clamando para que o Senhor faça justiça. Assim como aqui no Salmo 137. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Está falando para o Senhor, Senhor, lembra deles. Faça a justiça. O Senhor faça a justiça. Então, não chegue eu, por exemplo, falar assim, olha, eu quero fazer justiça com aquele cara ali que é meu inimigo. Aquele cara puxou meu tapete lá na empresa, né? E eu quero fazer justiça agora, porque afinal de contas, o que ele cometeu contra mim é um pecado e é injusto, né? E eu vou tomar
eu vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. A imprecação não tem nada a ver com isso. As imprecações, elas são um recurso, na verdade é alguém rogando a Deus para que o Senhor, Ele, o Deus, o nosso Deus, faça justiça perante os inimigos. E aí vamos pensar um pouquinho também a respeito desses inimigos aí. Não é qualquer inimigo. Não vai eu também, agora usando esse mesmo exemplo do cara que puxou no meu tapete na empresa, não vai querer eu dizer o seguinte: olha, eu vou fazer uma imprecação para que o Senhor faça justiça contra esse cara, que venha um raio, que venha ali fogo do céu e consuma esse cara aí, afinal de contas ele cometeu um grande pecado contra mim, e ele é o meu inimigo, e eu quero que o Senhor faça a justiça aí. Essas imprecações, elas precisam ser muito bem entendidas. Davi, no caso, ele era um ungido do Senhor. E ele sabia disso, óbvio, né? Até mesmo Saul sabia disso. E Davi, consciente da sua condição de ungido, ele viu nessa questão dos inimigos dele, aqueles juízes, aqueles conselheiros de Saul, incitando Saul para atentar contra a própria vida do ungido do Senhor, né? Ele viu exatamente nisso que alguém fazendo uma afronta ao próprio plano de Deus para a vida dele e para a vida do reino de Israel, na verdade, porque Davi ele tinha consciência exatamente que era ungido do Senhor, que ele viria a ser o rei de Israel. Então não é que eles eram somente inimigos pessoais de Davi. Eles estavam sendo inimigos, inclusive, dos planos de Deus para Israel. Eles estavam sendo inimigos do próprio desenvolvimento da história de Israel. Então não é pouca coisa. Não é uma briguinha de futebol. Não é até mesmo uma desavença religiosa. Nada disso. É muito pior. É muito acima disso. A mesma coisa no Salmo 137. O povo escolhido, tudo bem que Deus... isso precisa ficar muito bem entendido. Tudo bem que Deus realmente foi Ele quem providenciou essa disciplina. Mas tudo aquilo que foi além da disciplina necessária foi injusto. E foi injusto contra o povo de Deus. A menina dos olhos de Deus, o povo amado, o povo escolhido por Deus, que era o povo de Israel. Ali basicamente, especificamente, a tribo de Judá, ali, né, o reino do sul. Então, aquela afronta da Babilônia contra o povo de Israel, o povo judeu, era uma afronta ao próprio Senhor. Então o salmista, ele entende isso e coloca isso no seu salmo. Olha, nós fomos arrasados aqui, nós fomos tratados de uma maneira cruel demais. Então, Senhor, lembra-te de Edom e lembra-te também da Babilônia, porque eles foram, digamos assim, é claro que não está dessa forma, mas assim, tudo aquilo que foi excessivo, né? Tudo aquilo que foi injusto, Senhor, lembra-te, né? E feliz é aquele que pegar os filhos da Babilônia e esmagar contra a pedra. Desculpe eu estar fazendo essa ênfase, ok, a esmagá-lo contra a pedra, porque realmente é uma figura que choca, mas que prefigura, em primeiro lugar, o contexto, né? Ele dá bem a ideia do contexto que esse salmista viveu e dá a ideia também daquilo que a gente está falando a respeito da imprecação. É aquilo que vai contra, é uma afronta direta a um propósito do Senhor, um propósito claro. E da mesma forma aqui no Apocalipse 6, versículos 9 a 11. Aqueles
homens e mulheres que foram mortos ali por conta do seu testemunho, eles são, deverão ser vingados, né? E eles foram vítimas de uma afronta que, no fundo, em última instância, na verdade, é uma afronta ao próprio Senhor. Então, não é qualquer inimizade que dá ensejo a uma imprecação. Isso precisa ficar muito claro. Certo? Será que então imprecar é pecado? Imprecar é pecado, e como devemos agir diante daqueles que se nos apresentam como inimigos? Bem, o que a gente falou sobre imprecar aqui, a gente já falou um pouquinho sobre o que é exatamente a maneira, digamos assim, correta de imprecar, né? A imprecação, ela é, digamos assim, legítima dentro desses parâmetros que a gente estava falando. Davi, por exemplo, como ungido do Senhor, pedindo justiça ao Senhor, para que o Senhor faça justiça, porque aqueles juízes, né, aqueles conselheiros de Saul, eles estavam afrontando exatamente o quê? O ungido de Deus. Eles estavam, então, indo exatamente contra o plano do Senhor. A mesma coisa aqui, o contexto do Salmo 137, indo contra o povo de Deus ali, e ali no contexto do Apocalipse 6, também, né, aqueles que vão, que matam os profetas, aqueles que matam as testemunhas de Jesus, elas afrontam o próprio Senhor e o plano dele, o plano que ele tem para o homem, né, o plano de salvação para o homem. Enfim, de que maneira então é pecado imprecar? É pecado naquele sentido que a gente falou, qualquer inimizade. Olha, aquele cara que não gosta de mim lá no futebol, a gente joga futebol todo domingo, por exemplo, aquele cara ali, ele sempre me machuca quando a gente vai disputar bola, né? Então eu vou fazer uma imprecação para que Deus faça então justiça. Não é esse tipo de imprecação que a gente tem na Bíblia. Isso passa a ser pecaminoso, né? Até mesmo por conta daquilo que Jesus ele nos ensina, né? Jesus nos ensina então que aqui, eu vou dar ênfase novamente aqui ao versículo 44 do capítulo 5 de Mateus. Ele diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É isso que a gente tem que fazer. E amar é uma atitude. Amar é uma decisão. Se não fosse assim, Deus não daria isso, Jesus não nos daria uma ordem assim. Jesus não falaria assim, olha, você tem que amar essa pessoa, você tem que amar esse seu inimigo, esse cara que bate na tua face, né? Você tem que amar esse cara. Mas como? Se isso fosse um sentimento, se isso fosse algo sobre o qual eu não tivesse controle, Jesus não falaria isso, porque isso seria absurdo. Então, amar é uma decisão. Amar, esse verbo amar, ele se expressa em atitudes externas. É você pagar o mal com o bem. Amar é você fazer, por exemplo, enquanto o cara está te prejudicando, você o beneficia. Isso é amar. É algo externo e é algo que é uma decisão. Você decide. Isso é uma coisa até estranha de falar, muitas vezes, né? Porque a gente fala muito de amar os nossos filhos, amar a nossa esposa, né? Parece que isso é simplesmente um sentimento, mas não é. O amor é uma decisão. Você toma a decisão de
amar o seu inimigo quando você paga o mal que ele te faz com o bem. E a Bíblia diz, inclusive, né, que você acumula brasas sobre a cabeça dele, né, quando você faz isso. E é exatamente esse o sentido da palavra desse amar o seu inimigo, né? É você pagar o mal que ele te faz com o bem. A questão a diferença toda é a seguinte, no final das contas. Existem pessoas muito fáceis de serem amadas, outras muito difíceis. Mas nem por isso Jesus fala que a gente não deve amar as pessoas que são difíceis de serem amadas. Ele diz que a gente tem que amar sim essas pessoas, inclusive as mais difíceis de serem amadas. A gente tem que amar. E orar por elas. Desculpe. Amar por elas, inclusive para que essas pessoas cheguem à compreensão do Senhor Jesus. E para que também ela deixe de ser o seu inimigo. Né? Então essa questão de amar o inimigo, ela tem que ser encarada dessa forma. O amar é uma ação e o amar é uma decisão. E você ama na medida em que você paga o mal com o bem. É claro que o Senhor Jesus ele não está exatamente cobrando de nós que nós sejamos assim trouxas, né? Que a gente não tenha nenhum tipo de cuidado com os inimigos, né? Tanto é que o Senhor Jesus ele diz o seguinte, né? Sede simples como as pombas, mas sagazes ali como as serpentes. Você ama o seu inimigo, mas, claro, você toma cuidado, né? Você não vai ser um trouxa, por exemplo. Não é isso que Jesus quer da gente. O que o Senhor quer é que a gente tenha atitudes positivas e atitudes objetivas de decidir amar e pagar, especialmente isso, pagar o mal com o bem. Né? É isso que quer dizer aqui o versículo 44 do capítulo 5 de Mateus. Né? Como a gente deve agir, então, diante daqueles que se nos apresentam como inimigos? Nós devemos amá-los. E como assim amá-los? A gente deve pagar o mal que eles nos fazem com o bem. Isso é amar os nossos inimigos. Orar por eles, para que essas pessoas, se eles não são crentes, se eles ainda não aceitaram Jesus, que eles aceitem Jesus. E se de repente eles são crentes, que eles se arrependam do seu pecado. Agora, o que diz aqui o versículo 6 de Mateus, né? De Mateus 5, no capítulo 5. E aqui vai dentro dessa questão de imprecações. Ok? Mateus 5, 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, eu vou ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você e eu seremos fartos dessa sede de justiça. E exatamente por isso é que essas imprecações, né, ainda que sejam imprecações muito fortes, a figura, né, seja muito forte, a maneira como elas foram escritas, elas sejam fortes, na verdade, as imprecações elas vão inclusive ao encontro, eles vão em direção, eles estão em consonância com a palavra do Senhor. Nós devemos sim ter sede de justiça. Isso, na verdade, é uma característica de Deus. A justiça não é uma característica, característica não é a palavra certa, mas assim, faz parte da pessoa de Deus, a justiça. E quando nós temos sede de justiça, nós reproduzimos essa característica de Deus, de querer a justiça. E o Senhor Jesus, ele nos promete aqui, ele nos diz
que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque Deus vai fazer a justiça. Aqui em Apocalipse, como a gente viu aqui no capítulo 6, aquelas almas, né, aqueles crentes que morreram testemunhando por causa do seu testemunho, eles estão então clamando por justiça e eles serão fartos por isso. E eu fico pensando exatamente nessa questão de serão fartos. Imagine você, né? Imagine esse salmista aqui do Salmo 137, que ele viu, eventualmente, o seu filho, ou viu outras crianças sendo esmagadas contra a pedra. Fique você pensando de que maneira ele vai ser farto de justiça no julgamento final. Como é que Deus vai fazer justiça com relação àqueles homens do exército da Babilônia que fizeram tudo isso que a gente estava falando agora há pouco? Você já imaginou isso? O Senhor nos promete que um dia, e isso que eu fico pensando, vai ser no dia em que o Senhor há de julgar todos, ele vai fazer justiça e todo mundo vai olhar e dizer assim, realmente a justiça foi feita. Vocês já imaginaram como é que Deus vai fazer justiça com esses homens? Eu fico até com medo, fico até assim, olha, eu acho que eu vou até virar de costas. Porque a violência que esses homens, a violência deles, ela foi extrema, né? E, assim, eu estou dando somente um exemplo de violência, né? Existem violências pelo mundo afora, a todo momento, aí, pessoas cometendo assim, coisas absurdamente violentas, e, enfim, estão cometendo todo tipo de atrocidade por aí, e todos aqueles que têm fome de justiça serão saciados. Eu fico pensando, seremos saciados porque nós temos toda essa sede de justiça e Deus não vai deixar absolutamente dúvida de que, olha, isso aqui foi feito justiça por conta disso. Você acompanhou aí esses casos, por exemplo, aí de aquele garoto lá no Rio de Janeiro, né, aquele adolescente que estava ali brincando e ele acabou sendo morto ali por uma operação policial, no contexto de uma operação policial, enfim. Eu só estou citando esse caso aqui por ser um caso recente, né? Eu fico pensando nessas famílias que perderam, e também naquele menino de 5 anos que caiu do prédio lá em Recife. Eu não estou levantando culpados aqui, tá? A minha questão é a seguinte sentido, né? O familiar que perde alguém nessas condições, como é que a gente vai fazer justiça com isso? Aqui na Terra, eu digo, né? Aqui no nosso mundo. Como é que você faz justiça? Adianta você encarcerar o culpado por isso por 30 anos ou 40, que seja? Mais ou menos. Na verdade, a justiça, dentro da nossa lei, poderia ser aqui afirmada, mas justiça mesmo, como é que fica? Uma vida se acabou junto com a vida, junto com esse adolescente, com essa criança que morreu um monte de gente, porque você acaba com a vida das pessoas, né? Você acaba com a vida do pai, da mãe, dos tios, dos amigos, enfim. Destruição terrível, né? Aquele menino também que foi, isso muitos anos atrás, né? Que foi arrastado ali, os assaltantes pegaram o carro, e acho que é João Pedro o nome daquele menino, e aí o menino não conseguiu se soltar ali da cadeirinha dele,
E aí ele foi arrastado por alguns quilômetros ali até morrer, enfim. São coisas, são atrocidades tão grandes assim. Como é que você vai fazer justiça? Como é que o homem faz justiça com relação a isso? Não dá para fazer. Mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. E a gente pode ter certeza, aqui ó, o Senhor Jesus ele nos promete, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eu tenho certeza que quando você vê um caso desse, você fica, Senhor, a gente precisa de ver a justiça sendo feita, né? Mas a gente sabe que o Senhor vai fazer e nós seremos fartos nessa sede de justiça. E a gente tem que ter essa certeza, ok? A gente pode ter essa certeza porque essa é a promessa do Senhor Jesus. É promessa de que nós seremos fartos porque nós temos fome e sede de justiça e nós seremos fartos. E olha que coisa interessante. Como o sacrifício de Jesus ele passa a ser ainda mais... não tenho nem palavras para dizer isso, grandioso. Porque veja, lá na cruz, aqueles pecados que, por exemplo, aqueles soldados da Babilônia, aqueles pecados que eles cometeram ali, esmagando crianças contra a pedra, inclusive aqueles pecados eles foram vingados, eles foram feitos em termos de justiça, foram feitos ali na cruz. Então você imagina aquilo que Jesus suportou no seu ombro lá na cruz. Não dá nem para imaginar isso, né? Mas é isso. Porque ele morreu pelo pecado de todos. E ele se fez justiça dessa forma. Ele vingou tudo aquilo que o pecado traz de injusto. Ele vingou tudo por meio do seu sacrifício. É uma coisa grandiosa demais para a gente pensar. Mas a gente pode pensar aí em aulas futuras. Eu espero que esse tema das imprecações ela tenha trazido alguma enlevo, alguma edificação para você, assim como trouxe para mim quando eu me refleti a respeito desses salmos. E eu espero que a gente, nos nossos estudos, a gente consiga aí extrair cada vez mais e que a gente possa conversar sobre temas, eventualmente, sobre essa aula e sobre outras aulas também, nos fóruns e nos grupos que a gente tem também aí exatamente para isso, para a gente trocar figurinha, para a gente trocar impressões, para a gente trocar observações e para a gente trocar também conclusões a respeito da santa e bendita palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e que Ele nos traga cada dia mais a certeza de que Ele fará justiça e de que, amando os nossos inimigos, a gente faz também justiça, que a gente faz também com que a palavra dele ela seja difundida e que a injustiça dessa forma ela possa ser pelo menos diminuída aqui nesse mundo que a gente vive tão carente da graça e da misericórdia do Senhor, tão carente da graça do Senhor. Misericórdia sim, nós temos misericórdia do Senhor, mas carente da compreensão da pessoa de Jesus e do seu sacrifício. É disso que o mundo precisa. O mundo precisa de ter compreensão a respeito da obra do Senhor Jesus na cruz. Um grande abraço para você, que o Senhor te abençoe e que o Senhor abençoe a todos nós. Até a próxima aula.